É uma grande honra, um privilégio poder apresentar o excelentíssimo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente com uma maioria de quase 58 milhões de votos diretos, em circunstâncias nunca vistas. Ele foi membro do partido político mais pequeno do país, com só 2 bancas no Congresso, de 513. Ele representou ideias e uma plataforma conservadora depois de mais de 15 anos da extrema esquerda. E liderou uma campanha política. O ministro Paulo Guedes, ele gastou menos de 700 mil dólares, segundo o câmbio da moeda brasileira de hoje de manhã. Nos 90 dias da campanha oficial, ele quase teve que vender o relógio dele. Nos 90 dias da campanha oficial, o presidente Bolsonaro passou 27 desses 90 dias no hospital, depois de sofrer um ataque brutal com uma faca por extremistas da esquerda. E ele confrontou distorções extremas na história do nosso país. Propaganda que continua procurando destruir para desinformar ao público. Confrontado com estas vicissitudes, podem se perguntar como é que o presidente ganhou. Ele ganhou porque tocou os corações do povo brasileiro com a mensagem mais forte, mais clara, dizendo que eu estou realmente preocupado pelos sérios problemas do nosso país e eu farei tudo o necessário para corrigi-los. Não importa quantos obstáculos possam existir e que tão difícil seja, eu confrontarei de maneira honesta e com um coração puro. O presidente brasileiro comunicou uma esperança realista aos brasileiros para um futuro melhor, onde o governo trabalharia para a população e não para si mesmo. O nosso governo deve ser o mais racional possível, não tão pequeno, não tão menor como acredita o ministro Paulo Guedes. Acreditamos que todos têm direito a uma casa no Brasil. E também acreditamos que nosso governo deve reduzir os impostos e reduzir a complexidade burocrática para promover a recuperação orgânica de uma economia robusta. E um governo onde todos, independentemente da sua religião, da sua raça ou da sua situação econômica, é considerado como igual no império da lei. O presidente Bolsonaro está trazendo o Brasil de novo a um caminho centrista com parceiros. Uma das provas do progresso atingido por este novo governo do presidente brasileiro, pelo presidente Bolsonaro, Estados Unidos e Brasil têm acordado a redução das taxas no investimento entre os nossos 2 países. Sabemos que é graças ao comércio entre as nossas nações que podemos reduzir o conflito e podemos criar a harmonia e a amizade. Esta cooperação é o que o governo do presidente Bolsonaro procura. Melhores relações comerciais e comércio com outros países. E nós que trabalhamos neste setor no Brasil temos a ambição de conseguir isso. O presidente Bolsonaro pode contar com o nosso apoio porque ele representa isso. Dallas é conhecido pelo setor financeiro e de inovação. E os homens e as mulheres brasileiros que
estão em Dallas trabalhando. Temos a grande honra de apresentar o presidente da República Federativa do Brasil e a minha grande honra apresentar o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. Thank you. You may all have a seat, please. I am very proud and honored as well to invite to the podium right Também now gostaria de convidar Mr. Yurik aqui a Yurik serves as the Rakbo, counselor of the que U.S. é Department of o State. cônsul honorário, o cônsul do Departamento de Estado, foi He advises. nomeado pelo secretário de Estado Mike Pompeo. A grande desvantagem de ter bons ministros é que eles roubam os nossos discursos. Eu vou tentar aqui dizer aos senhores o que é esse novo Brasil. Primeiro, eu quero agradecer à Câmara Brasil e Estados Unidos por esta homenagem. Estou muito honrado. Como brinquei com o João Dória há pouco tempo atrás, e também com o Sérgio Moro, os últimos homenageados aqui, eu disse-lhes que o nível dos agraciados estava melhorando. Como eles não contestaram, eu ousei aqui retribuir de forma bastante clara, né, que o nosso relacionamento está acima de quaisquer objetivos outros que possam existir entre nós. Tem futuro, Dória, muito mais do que você chegou até agora por méritos. Não poderia cumprimentar o outro governador que tem aqui, Cameli, do nosso, acabou de sair, do estado do Acre, o estado tive um dos maiores percentuais de votos no Brasil. Temos também, além dos ministros já elencados, mais dois aqui, Santos Cruz, general do Exército Brasileiro, e também Augusto Heleno, também general, e o nosso decano. Dizer que a saudação que tive há pouco aqui também, decano, de nome Metamo, por coincidência ele também cursou a Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos. Então, não deixamos de sermos colegas. Então, meus senhores, realmente aconteceu o que eu chamo um milagre no Brasil. Ou melhor, 2 milagres. Eu agradeço a Deus pela minha sobrevivência. E outro, que pelas mãos de grande parte dos brasileiros, alguns morando aqui nos Estados Unidos, me deram a missão de estar à frente deste grande país, que tem tudo para ocupar um local de destaque no mundo.
mas que infelizmente, por políticas nefastas, de gente que tinha ambição pessoal acima de tudo, não nos deixavam ascender. Com a chegada nossa ao governo, eu usei uma máxima que, segundo a imprensa local, era para perder as eleições. Eu fui naquela caixinha de ferramenta da nossa vida, chamada Bíblia Sagrada, e lá extraí uma passagem bíblica que já conhecia, lá no livro de João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com verdade comecei andando sozinho por todo o Brasil. Às vezes até gente da própria casa achava que tinha algo errado comigo, né? Tendo em vista o que eu almejava, mas não almejava por mim. Sabia dos problemas. Como até hoje sofremos com a mídia brasileira, até venho sempre dizendo à mídia brasileira, se vocês fossem isentos, já seria um grande sinalizador de que o Brasil poderia sim romper obstáculos e ocupar um local de destaque no mundo. Porque é muito simples. Eu tive Israel por 2 vezes. E eu sempre, dizia nas minhas andanças, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Agora, olhe o que o Brasil tem e o que nós não somos. Onde está o erro? Onde está o ponto de inflexão? E eu me apresentei para ser esse ponto de inflexão. Mas deixo bem claro a todos, se eu não tivesse a liberdade e a coragem também, porque no meu lugar muitos já teriam desistido de escolher pessoas técnicas, capazes e patriotas, que quando eu prestei agora há pouco a continência, a bandeira americana aqui, foi com profundo respeito que eu tenho a esse povo e a essa nação. E no Brasil, a política até de há pouco era de antagonismo a países como os Estados Unidos. Os senhores eram tratados como se fossem inimigos nossos. Agora, quem até há pouco ocupava o governo, teve em sua história suas mãos manchadas de sangue na luta armada, matando inclusive um capitão, como eu sou capitão, naqueles anos tristes que tivemos lá no passado. Até eu rendo homenagem aqui ao capitão Charles Chandler, também um herói americano, talvez um pouco esquecido na história, mas que fez sua passagem, escreveu sua história também passando pelo Brasil. E este era o ambiente que se reinava. Não é vergonha contar a verdade, porque a verdade nos liberta. E com essa verdade, nós nos apresentamos para mudar o Brasil. E eu quero agradecer também a coragem desses 22 homens que são meus ministros em aceitar entrar nesse time. Porque sempre, ou melhor, de há muito, vivíamos a incerteza. Sabíamos da dificuldade de mudar o destino do Brasil. Como ontem, vimos algumas capitais de estado com marchas pela educação, como se a educação até o final do ano passado fosse uma maravilha no Brasil. Temos um potencial humano fantástico, mas a esquerda brasileira entrou, infiltrou e tomou não só a imprensa brasileira, mas também grande parte as universidades e as escolas do ensino médio e fundamental. O trabalho não é fácil, mas com fé em Deus, com brasileiros, com amigos fora do Brasil, que vem com preocupação o nosso futuro, nós venceremos essa batalha. Falou-se há pouco aqui da nossa querida Venezuela. Pobre povo venezuelano está fugindo da violência,
da fome e da miséria. Mas não se esqueçam da nossa Argentina, que está indo para um caminho bastante complicado, com problemas estruturais em seu país. O meu amigo Macri enfrenta dificuldades e vê crescer a possibilidade de uma presidente última voltar ao poder. Essa que era amiga do PT no Brasil, de Chávez, de Maduro e de entre outros, além de Fidel Castro, que tinham mais que um sonho, a vontade e a determinação de mais do que roubar o nosso país, roubar a liberdade de todos nós. Faremos uma viagem brevemente à Argentina. Vamos colaborar no que for possível com aquele país, sem nos imiscuirmos nas questões internas. Mas, sabedores que se tivermos uma outra Venezuela, no cone sul da América do Sul, os problemas são enormes para nós e, com toda certeza, para os senhores. Dessa forma, se assim me permite, meus irmãos aqui do Norte, o humilde capitão do Exército Brasileiro, que ascendeu à presidência da República, onde quase ninguém acreditava nessa possibilidade, e ao chegar ao poder, a humildade continuou andando ao nosso lado. Nós precisamos, queremos e estamos mais que propensos, estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a restabelecer ao longo desses últimos meses, pode nos levar a, irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos, como assinamos há pouco o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países, colaborar que aqueles nossos valores familiares de respeito ao próximo, democracia e de liberdade estarão garantidos. Eu lamento muito o ocorrido nos últimos dias, onde anunciei não poder comparecer a um evento em outra cidade. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém de sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nova-iorquinos, continuará da mesma forma como sempre encarei e respeitei a todos vocês. O momento é de glória, é de felicidade, ímpar para mim estar recebendo um prêmio como esse, onde pessoas ilustres no passado já receberam, como um presente aqui o João Dória. E creio que a materialização desse prêmio é a certeza que os senhores e senhoras também querem essa aproximação. O Brasil de hoje é amigo dos Estados Unidos. O Brasil de hoje respeita os Estados Unidos. E o Brasil de hoje quer o povo americano, os empresários americanos ao nosso lado. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil e Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos.